que nos assistem de casa. Essa mensagem é o culto da JVN. E nessa noite eu tenho pedido há algum tempo a Deus, tenho orado a Deus para que Ele me dê uma palavra, uma mensagem por esse tempo que nós estamos atravessando. Eu sei que é ruim falar dessa pandemia, mas todos nós estamos sendo afetados por isso. E dentro disso, nesse tempo, nesse decorrer aí de 3 meses e meio, 4 meses, eu tenho pedido a Deus, me dá uma palavra por esses tempos, não digo tempos difíceis, mas tempos complicados que o teu povo, teu povo como igreja, como comunidade, tem atravessado. E de repente para o futuro nós estamos no dia 22/8 de 2020, 22 de agosto do ano de 2020. E nós, esse ano, alguns falam é um ano para esquecer, outros falam que está sendo pesado. E sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração e é maravilhoso quando a palavra de Deus nos enche de esperança. E eu espero do fundo do coração, essa é a minha oração, que você encontre esperança na palavra de Deus nessa noite. E esse contexto todo me conduz, me arremeteu, me levou a um lugar de pesquisa na palavra de Deus e de perguntas. Eu sempre gosto de perguntar ao texto, perguntar à Bíblia, a palavra de Deus. A primeira crise que o povo de Deus enfrentou, talvez seja ali os filhos de Jacó no deserto, enfrentaram a fome e desceram ao Egito. Talvez essa seja a primeira crise. E ali era o começo, era a gênese do povo de Deus. Mas entendo que a primeira crise como povo de Deus, como povo consolidado, povo carimbado como propriedade de Deus, povo estabelecido, foi o cativeiro no Egito. Eu entendo que a primeira crise do povo de Deus, o povo de Deus afligido, e em semelhança ao tempo que vivemos, que nós somos afligidos, por não poder ter celebração aberta, não poder ter a nossa comunhão perfeita, como era o velho normal, como dizem. E esse povo foi feito escravo no Egito. E a palavra de Deus fala que o povo ficou forte, prosperou e encheu o país. Nesse contexto, sobe ao trono um rei, um faraó, que não conheceu José. E ele estabelece algumas coisas, ele vê o povo de Deus prosperando e ele estabelece um assassinato em série, Matem os meninos que nascerem. Matem os meninos. As meninas, não. Isso é de uma sordidez, isso é de um absurdo, porque eu penso, não, mata todo mundo. Agora, uma mãe e um pai têm que escolher, não, nasceu homem, vamos afogá-lo. Nasceu homem, a palavra de Deus fala que a encomenda do faraó, as parteiras, nasceu homem, matem. Nasce mulher, deixem viver. Por quê? Porque as meninas eram usadas em rituais. Isso aqui, rituais que você imagina que seja. Isso aqui é de uma sordidez, é de uma maldade, contra o povo de Deus. E que se não fosse povo de Deus, contra o ser humano. E eu queria ler com vocês, quero ler com vocês, Êxodo, primeiro capítulo de Êxodo e o último versículo. Êxodo 1:22. Nesse contexto todo, a Bíblia diz assim: Por isso,
o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Em continuidade, o capítulo 2, versículo 1, diz assim: o homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Aqui a gente está vivendo uma guerra de deuses, quer dizer, Deus com D minúsculo, Deus do Egito, contra o Yahvé, contra Jeová, contra o verdadeiro Deus. E sabe que falar em crise, né? Ninguém quer entrar numa crise, né? Eu digo, qual crise que seja. Ninguém racionalmente quer entrar num problema, numa dificuldade. Mas as crises nos fazem crescer, as dificuldades nos preparam para coisas maiores, para lugares mais altos. É bem verdade, mas quem quer entrar numa crise, numa dificuldade racionalmente? Na verdade, não. A gente quer fazer tudo certinho para continuar uma rotina, para continuar algo que a gente estabeleceu e já alcançou, seja qual tipo de crise. Crise nos relacionamentos, crise financeira, crise emocional. Essa crise, né, que toda a igreja passa, que é essa crise de uma pandemia, problemas externos que envolvem a comunidade. Racionalmente, ninguém quer entrar numa crise. E sabe que tem um hino que pelo menos eu amo cantar, né? E tem uma parte desse hino que fala, olha, quero sempre levar e sofrer, levar a cruz e sofrer. Sabe, eu tenho muita dificuldade de cantar nessa parte desse hino, dessa canção tão tradicional no nosso meio. Eu ligo mute no meu coração. Por quê? Porque eu não quero sofrer, né? Quem quer sofrer, e crise se avizinha um sofrimento, algo externo a nos afetar. Sabe que um capitão de um navio, eu não conheço nenhum capitão de navio, mas os filmes contam, documentários contam, que eles não querem enfrentar a tempestade, né? Mas tem esse ditado popular, não sei de onde saiu, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Obviamente que as crises que vencemos nos tornam seres humanos melhores, nos tornam cristãos mais, de repente, humildes, mais dedicados. Mas a crise que o povo de Deus vivia nessa época é parecida com os dias que vivemos, né? Sabe que eu tenho um amigo que é piloto de avião e eu sou bastante curioso, eu gosto dessa parte de aviação, eu assisto aí os vídeos do Lito no YouTube, e esse meu amigo fala, né, explicando que turbulência não derruba avião, né? E eles têm um radar ali onde aparece no painel do piloto os tipos de turbulência, né? E aí eles escolhem qual turbulência entrar, mas eles evitam de todas as formas. Nós também evitamos de todas as formas as nossas crises, pelo menos eu, né? Eu sou um ser humano relativamente saudável mentalmente, né? E eu evito entrar em crise, né? Eu fujo de problemas, de crises, de sofrimento. E a pergunta que eu queria fazer, meio que em tom de verdade, assim, né?
quem de nós quer ficar rico? Pergunta, né? Quem de nós quer ficar rico? Quem de nós quer ver alguém ressuscitar? Né? A palavra de Deus tem vários relatos dos homens de Deus orando e as pessoas ressuscitando. Jesus Cristo estava na agenda dele de milagres fazer isso. Mas por que da pergunta? Porque sabe que tenho amigos também, empresários, e você vai entender onde eu quero chegar. E esses amigos, eles, especificamente ele faliu 5 vezes. Hoje a empresa dele está consolidada, está atravessando essa crise econômica, mas está consolidada. Mas ele me falando, Cláudio, eu fali 5 vezes. Hoje ele é um homem, né, que adquiriu, né, um bom status econômico, e não é o caso, né, não é, você tem que ficar rico. Não, estou falando da experiência dele. Daí eu pergunto a você quer ficar rico? Aí talvez você diga, olha, quero, né, é bom ter as contas em dia, um dinheirinho para viajar, poder ter algum luxo. Tá, e a pergunta que eu te faço, tu quer falir? Tu quer falir 5 vezes? Daí esse meu amigo conta que um dia vendeu tudo que tinha, que não dava muita coisa, pagou as dívidas da empresa, alugou nem uma casa, uma peça numa casa que tinha uma kitnet, tinha cama, tinha uma cozinha e um banheiro, e foi viver lá com a esposa e com uma filha pequena. Daí eu pergunto, você quer ver alguém ressuscitar? Eu sou o primeiro a dizer, não, eu quero. Mas você me pergunta, não, então, Cláudio, vamos fazer a experiência. Não, tu morre e a gente vai orar para que tu ressuscite. Opa, eu já dou um passo para trás. Não. Mas sabe o que eu aprendo disso tudo? É que as crises nos ensinam. Talvez nos tornem mais fortes se, vamos falar em termos espirituais, se passamos pelas dificuldades e pelas crises aprovados. E sugestiono a vocês, na aplicação na sua vida, vários tipos de crise. A gente tem enfrentado nesses tempos de pandemia, né, na igreja, nas pessoas do nosso círculo, uma grande crise de fé. Quer dizer, colocando a bondade de Deus em xeque, duvidando que, sim, Deus é um bom pastor. Talvez essa seja a pior crise, mas crise emocional, crise espiritual, crise econômica, crise nos relacionamentos. E eu não aconselho escutar a Gaúcha, né, a Rádio Gaúcha, mas tem algo na Rádio Gaúcha, tem um programa que eles estabeleceram, que é voltamos lá, essa parte econômica, né, que tanto nos afeta, que eles pegaram alguns empresários para contarem a sua história, né, e o nome do programa é Crises que Venci. Fantástico, muito bom, bem conduzido, as perguntas, a entrevista, Crises que Venci. E dentro disso tudo, tenho pensado que há 2 tipos de sabedoria. Né? Existe um jovem, né? Um jovem pode ser sábio. Né? Cabelos brancos não é igual à sabedoria. A maioria é, mas nem sempre. Um jovem pode ser sábio sabendo discernir, né, o que está vivendo. Então, um jovem pode tomar decisões sábias. Mas tem algo que os livros não ensinam, que a gente não aprende, tem algo que é a sabedoria de ser sovado. Né? Não sei se você sabe, o pão, né? O pão é sovado algumas vezes. Mas sabe, essa sabedoria dessas crises que nós enfrentamos e passamos, que nos tornam fortes ou
nos fazem desistir. Existem esses dois tipos de sabedoria. E o tempo que nós estamos atravessando, ele sugestiona a crise, sim, de ser sovado pelo tempo que vivemos, sabe? Sair dessa crise mais fortes, mais preparados para um amanhã melhor. Mas, sabe, voltemos ao Egito e lembremos o que nos ensina o Sagrado Texto. Eu convido você, na sua casa, a abrir a sua Bíblia, marcar esse texto e ler novamente. Êxodo 1, 22. E me ajude a perceber, ou perceba, a majestade da palavra de Deus, a grandeza do que está acontecendo neste momento de crise no povo de Deus. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Próximo versículo, próximo capítulo, inicia assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Isso aqui é o relato do nascimento de Moisés. Sabe, o que eu aprendo com o texto é que o povo de Deus continua a vida apesar de qualquer decreto. Quer dizer, o Deus do Egito fala, as crianças, os homens, os meninos que nascerem vão todos morrer, vamos matá-los. E o Deus de Israel empurra o seu povo. Um homem vai lá e casa e tem um filho com uma mulher. Sabe o que eu aprendo? É um deboche de Deus. Olha, Deus do Egito, tu estás vindo com um certo deboche de Deus. Olha, vocês vêm com morte, eu apresento vida. Casamento é o sonho de muita gente, né? Então, quer dizer que tu está num ambiente de morte, Deus te empurra para um ambiente de vida. Vai, casa com a fulana, sabe, tenha filho. Eu aprendo isso tudo. O que eu aprendo nisso tudo, e de repente pode ser o título da mensagem, é nesse tempo de morte, a gente dobra a aposta. Por quê? Porque a gente tem consciência e a plena certeza de fé que Deus está conosco. Matem as crianças. Não, vamos casar. Não, matem as crianças. Não, nascimento, um bebezinho. A Bíblia fala que ele é bonito. Sabe, meus amigos, os meus irmãos, eu aprendo isso. E um bebê na família é algo sensacional. O Bruno está aqui nessa manhã nos acompanhando. Teve uma filha esses dias e, pelo menos na JVN, ela é alegria, né? Eu tenho um sobrinho que nasceu no pico da pandemia. Sabe, aquele choro de bebê, aquele choro de criança. É vida, sabe? É Deus dando vida ao seu povo. Olha, continuem, não parem de viver, continuem. Esse tempo fala, não confie em Deus, e a gente dobra a aposta e deposita cegamente toda a confiança em Deus. Não, esse tempo fala, olha, não perdoem, não perdoem. A gente se levanta e diz, não, perdão há em mim pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. E aí você sente, não, eu não sou digno de um Deus assim. E realmente, eu e você não somos dignos, mas pelo sangue do Cordeiro Ele nos faz dignos. Sabe, esse tempo diz, olha, parem de sonhar. E a gente dobra a aposta e sonha com um futuro melhor, sonha os sonhos que Deus planejou para nós, de uma igreja cheia, de um salão bonito e cheio de gente, de jovens. Sabe, a comunidade não para de sonhar. Sabe, a fé desaparecendo. Não, esse tempo vai me forjar uma fé inabalável em Deus,
o Deus de Israel, que no momento da crise manda a gente sonhar, no momento da crise, casem, tenham filhos. Amigos queridos que nos escutam nessa noite, não pare de sonhar, seja que nem diz um pastor aí da internet que eu gosto muito, sabe, imparável, eu nem sei se existe essa palavra, mas sabe, dobre a aposta nesse tempo de crise, nesse tempo que a comunidade vive, dobre a aposta, um futuro melhor, um futuro bom, que Deus está conosco nesse futuro. E nós nos encaminhamos para o final, e o que eu aprendo no texto, nesse tempo de crise, é que no meio da crise nasce Moisés. Sabe, no meio da crise nasce Moisés, e tudo que personifica Moisés, e eu tenho dificuldade de falar de Moisés porque eu me emociono. Mas Moisés significa a busca sincera por Deus. Tem um episódio na Palavra de Deus, Êxodo 33, Êxodo 32, Moisés sobe ao monte, Deus fala, vou te dar os mandamentos são dados, e Moisés desce e Josué fala, olha, acho que tem guerra com o povo de Deus. Daí Moisés disse, não, isso não é guerra, isso é barulho de festa. Eles chegam, o povo de Deus, liberto do Egito, das mãos do faraó, está fazendo uma festa, tem um bezerro de ouro, e Moisés se indigna, e Deus, isso machuca o coração de Deus, e Deus diz, olha Moisés, faz o seguinte, a minha bênção vai com vocês. Quer dizer, eu vou mandar um anjão na frente de vocês, vocês vão vencer todas as batalhas, vocês vão ser prósperos. Tudo que vocês sonharam vai acontecer, a terra prometida está lá. Podem ir, mas eu não vou com vocês. No que Moisés, na figura de Jesus, intercede pelo povo e diz, Senhor, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Nesse tempo de crise, nasce Moisés. Sabe, eu quero que nesse tempo de crise, em mim nasça essa verdadeira fé de buscar a Deus pelo que Ele é. Bem verdade que nesse tempo de crise no Egito, nasce muito dos rebeldes que não entraram na terra prometida. Bem verdade também que Moisés não entrou, mas eu convido vocês a lerem a morte de Moisés e perceberem a preciosidade que ele era aos olhos de Deus. A sua morte no Monte Nebo, no qual o próprio Deus faz o seu funeral. Me desculpem a emoção, mas a pergunta é, o que vai nascer em nós nesse tempo de crise? Espero e oro continuamente que nesse tempo de crise, na JVN, nasça um Moisés do nosso meio. Galera com uma fé inabalável, galera com temor do Senhor, galera que tem a vida dedicada a Deus. O que vai nascer em nós nesse meio de crise, nesse tempo de crise? Que essas palavras encontrem terra fértil no seu coração. Em nome de Jesus, amém.